Qual a definição mais radical, mais completa e mais poderosa do que é Kabbalah? As pessoas entendem Kabbalah como uma tradição, entendem Kabbalah como um conhecimento filosófico, teórico. Eu gostaria de hoje apresentar para vocês uma explicação, uma concepção de Kabbalah muito mais profunda. Meu nome é Marcos Silva e eu sou o líder espiritual do Beit HaSod, o Centro Marrano de Kabbalah. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês a mais radical, a mais abrangente e a mais poderosa concepção do que é Kabbalah. Pois bem, a partir da leitura de uma obra seminal, Kabbalah Anti-Sion, escrita por dois filósofos, eu gostaria de apresentar esta concepção radical para vocês. Segundo eles, a Kabbalah é uma máquina operatória vertiginosa, em constante fricção com o real. Contemplamos a árvore da vida, onde as 10 esferas, ou Sefirot, giram em perfeita sincronia. Pensemos bem no significado profundo desta concepção. Muito mais do que uma tradição, ou uma recepção, ou teoria, conforme às vezes as pessoas definem a partir da etimologia da palavra. A partir desta concepção, nós desinstalamos o lugar comum. Recusamos a Kabbalah como algo fixado no tempo, cristalizado por escolas, aprisionado em tratados. A tradição evoca uma transmissão linear. A recepção aponta para um dom recebido. A teoria sugere um sistema intelectual. Mas, vejam, não é só isto. É muito mais. É uma máquina operatória vertiginosa. É uma metáfora que une o simbólico, máquina, algo que opera, que produz, que não repousa, e o concreto, operatória. Ela trabalha com o mundo, não sobre ideias vagas. E também une o sagrado. Ela é vertiginosa. Ela gera nas pessoas, nos seus praticantes, um efeito desestabilizador. Provoca desnos espiritual. O que seria então desnos? Desnos é uma palavra de origem inglesa que evoca tontura, desorientação leve, perda do centro de gravidade. Mas, diferente do colapso, é o giro antes da queda, a dança antes da rendição. Para mim, esse desnos também reflete o conceito de Rudolf Otto, de luminoso. É o contato com o luminoso que produz então esta vertigem no ser humano. De maneiras que esta concepção, ela nos traz insights poderosíssimos. O desnos produz uma desestabilização da lógica linear. A mente perde momentaneamente seu referencial discursivo. O real parece curvar-se sob o poder do luminoso. Gera, então, uma sensação física de flutuação, de vertigem. É uma excitação misturada com reverência, que provoca a suspensão das categorias ordinárias de identidade.
De maneiras que este conceito de dysnos, esta vertigem provocada, está muito próximo da concepção que a psicologia transpessoal transmite, a concepção de consciência cósmica. Na Kabbalah existe então o conceito fascinante de Mohin de Gadilut, mente de grandeza, ao contrário do Mohin de Katinut, mentes de pequenez. De maneiras que esse conceito de consciência cósmica, da psicologia transpessoal, esta concepção de Mohin de Gadilut, da Kabbalah, é o que consegue, teoricamente, conceitualmente, explicar o efeito desta máquina operatória vertiginosa. Ora, Mohin de Katinut, a mente de pequenez, é o estado natural do ser humano. É um estado de consciência limitada que a imensa, esmagadora maioria da humanidade vive, onde o fluxo da luz divina é menor. Porém, o Mohin de Gadilut é um estado de consciência expandida, que a psicologia transpessoal chama de consciência cósmica. Ora, a Kabbalah, então, quando operada corretamente, produz esta ampliação de consciência. Ocorre, então, um aprofundamento da Kavaná, a intenção com que você opera os mecanismos desta máquina cósmica, aumenta em profundidade e garante o efeito. De maneira que, a partir desta concepção da Kabbalah como uma máquina operatória vertiginosa, o praticante, ele passa então por um processo de tikkun. O tikkun pessoal, que acaba influenciando o tikkun cósmico. Inicia-se então um processo de restauração cósmica. Esta coisa da constante fricção com o real. Fricção é calor, é atrito, é eros, é erosão. É constante, porque é sem pausa, como o pulso do ensolfe na matéria. E é uma fricção com o real, não com o abstrato, não com o ideal, mas uma fricção constante com o que dói, com o que sangra, com o que ama, com o que rompe, com o que ressuscita. Vejam, isso nos mostra que a Kabbalah não é para explicar o mundo, é para fazê-lo renascer, estremecer. Assim, a Kabbalah opera não como um discurso, mas como motor de transmutação que exige corpos e memória. A Kabbalah, ela não exige apenas fé cega, ela exige também um desejo luminoso de arder no atrito com o mistério. Pois quem deseja entrar em contato com o sagrado, sem sofrer fricção, não quer Kabbalah, quer conforto. E a Kabbalah não foi feita para confortar, foi feita para arrebentar as paredes do ego e fazer do sangue uma linguagem. Pensemos então em maior profundidade a Kabbalah como uma máquina, como um mecanismo
é poderoso como um grande arquétipo de transformação. A máquina, no sentido profundo, não é apenas um conjunto de peças articuladas. Na linguagem mística, máquina é uma estrutura que transforma potência em ato. Assim é a Kabbalah. A Kabbalah, então, é esta máquina que é operada e alimentada por desejos, por símbolos, por letras. É alimentada pelo Shefa divino, o fluxo de energia que vem do infinito. Assim, a Kabbalah transforma a intenção, Kavaná, em forma, Yetzirah, e forma em impacto, Asiá. Pensemos então na Kabbalah como esta máquina que é representada pela Merkavá, o carro celestial da visão de Ezequiel, capítulo 1. É uma máquina teúrgica, não metálica, mas uma máquina viva, flamejante, composta por criaturas aladas e rodas dentro de rodas. Ali existe movimento e revelação como uma coisa só. É uma máquina com um engenho dinâmico. Ela está sempre em processamento. Assim, chamar a Kabbalah de máquina é recusar o museu, o dogma, o livro morto. É afirmar: a Kabbalah processa, ela recalcula, ela refaz o mundo enquanto o mundo a tenta conter. É como uma usina que trabalha dia e noite, traduzindo o caos em Sefirot, moendo os fragmentos da criação, girando engrenagens de Tikkun, reparação dos cacos do infinito. Porém, esta máquina é um risco e potência. Nem toda energia cabalística é domável. Percebam a profundidade. Ao operar esta máquina viva, alimentada com a energia, o Shefa que vem do Ensof, existem riscos. Toda máquina corre o risco de sobrecarga. Assim também a Kabbalah. De maneiras que colocamos de antemão a advertência. Ler sem preparação é como acionar uma engrenagem desconhecida. Ela pode te arremessar ao êxtase ou à ruína. Assim, operar esta máquina, cuja operação se dá através das energias que criaram o universo. As letras do alfabeto sagrado, as energias fundacionais, as energias que criaram todo o universo, energias que possuem corpo, a forma das letras, energias que possuem alma, a sua potencialidade viva. Operar estas energias requer conhecimento. Operar estas energias requer profundidade. Por isso, os sábios dizem: melhor não tocar o fogo se teu interior ainda é palha. Meditem bem. Assim, a máquina da Kabbalah é uma metáfora, na verdade, corporal. A Kabbalah, ao final, opera em nossos corpos. Nosso corpo é o primeiro receptor da máquina cabalística. Desta forma, a respiração é a rotação dos mundos. O coração é a bomba que pulsa Biná e recede. O sexo, o eixo de Esode, que move os céus. Quando a Kabbalah age, ela não apenas explica, ela nos reconstrói.
Somos para ela como argila diante do torno. Vejam bem, esta é uma compreensão profunda, radical, capaz de ampliar nossa consciência. A Kabbalah é uma máquina porque age. Ela é máquina porque reage. Ela é máquina porque transmuta, produz, estilhaça e religa. A palavra operatória que impulsa entre o simbólico e o mecânico, entre o rito e a transformação real, permite que ela se abra para ser um códice. Esta ideia de operatória na Kabbalah mostra que o pensamento se torna em ferramenta e liturgia. O pensamento, a imaginação, a meditação. Operatória, portanto, como linguagem que move, não só significa. A linguagem ordinária descreve. A linguagem mística atua. A linguagem cabalística não é semântica, é operatória. Ela altera o campo em que é pronunciada. Um nome sagrado, no qual se medita na Kabbalah, não representa Deus. Um nome sagrado atua como Deus. Ele cria, desfaz, transporta, religa. Assim, a Kabbalah não é teoria de mundo, é engrenagem verbal que realinha a criação. A palavra operatória vem de opera, obra, fazer, agir. Mas ela também ressoa como opus alquímico, a grande obra da transmutação. De maneiras que a Kabbalah é a liturgia do fazer invisível. Cada permutação de letras, cada combinação de sefirote é um gesto de alquimia teúrgica. Os cabalistas não estudam por curiosidade, estudam para operar. Não para saber mais, mas para tocar o melhor e com profundidade do tecido do real. A operatória cabalística é ritual sem teatro, prática sem performance. Ela une a intenção, a kavaná, o gesto, a meditação visual e o som. Tudo isso gera efeito concreto nos planos superiores, que depois retornam como reflexos no mundo material, o mundo de Asiá. É um ticum bem feito, uma oração com as letras certas, no tempo certo, com a respiração certa, reorganiza o fluxo do mundo. A Kabbalah é uma máquina operatória porque é desejo que move realidade. Mais radical ainda, a Kabbalah só opera quando há desejo. Não há operatória sem eros, sem risco, sem entrega, seu corpo como suporte da linguagem. Por isso, a verdadeira operação cabalística envolve o corpo do operador, assim como envolve o nome que ele evoca. Desta forma, nós concluímos esta reflexão. A Kabbalah é uma máquina operatória, porque é uma estrutura que permite ao humano tocar o divino não apenas com fé, mas com ferramentas, com chaves, com circuitos vivos de nome, número, corpo e intenção. Meu amigo e minha amiga, esta reflexão propõe então a leitura da Kabbalah
não apenas como tradição mística ou sistema teológico, mas como uma máquina operatória vertiginosa, cuja atuação se dá por fricção contínua com o real. Esse modelo ultrapassa concepções simbólicas e interpretativas, reposicionando a Kabbalah como um dispositivo de transformação concreta, ontológica e espiritual, a partir da ação combinada entre linguagem, desejo e corporidade. E eu gostaria de lhe perguntar: o que você ainda resiste? O que em você ainda resiste ao toque desta máquina? Por que você resiste ao toque desta máquina vertiginosa? O que precisa ser friccionado até arder e se revelar em nome? Cada sefirá é uma engrenagem. Cada letra hebraica é uma alavanca de desejo divino. Eis então exposta a vocês a profundidade e a potencialidade operatória da Kabbalah. Fica o meu convite para que você se una aos membros do Beit Hassod, a nós e a mim, operando de forma consciente, profunda e com fundamento, esta máquina operatória para produzirmos a ampliação de consciência que todos nós precisamos, o tikkun individual e o tikkun do cosmos. Eu conto então com o aceite de vocês. E para isso, se inscreva em nosso canal de WhatsApp. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acompanhe nossas publicações. Até a próxima ocasião.